Bom dia, galera! Vamos começar então mais uma live aí. Tava meio ausente das lives. Como vocês sabem, estou num período de mudança, tive que ir me organizando aí para conseguir estar presente o máximo possível. Agora retomando essas lives, vou mandar aí o convite. Tá. Quem for chegando e quiser enviar esse convite para alguém que acha interessante participar, fiquem super à vontade. Só um minutinho que eu acho que vai dar ruim aqui, hein? Oi, Rai, seja muito bem-vinda. Vamos chegando aí. Se acham que pode ser interessante essa live para alguém? Oi, Aline, seja muito bem-vinda. Gratidão por estar participando dessa live hoje. Primeira vez que eu te vejo aqui, então seja muito bem-vinda para estar presente. Quase que deu ruim aqui, a minha mãe tá do meu lado e eu vi a live ao mesmo tempo. Não! Então, gente, como eu falei pra vocês, quem vocês acham que pode se beneficiar aí dessa live, desse bate-papo que a gente vai ter hoje, pode enviar esse convite para alguém, para as pessoas que vocês sabem ou até mesmo que estão insatisfeitas na sua profissão, não estão se sentindo realizadas e estão cada vez mais perdendo o seu brilho, a sua essência, né? E com isso estão se afastando cada vez mais dos seus sonhos. Gui, Jéssica, sejam muito bem-vindos. Falei pro pessoal, se vocês souberem de alguém para que seja interessante também participar, convidem essas pessoas que vão ser bem-vindas aqui. Ótimo, Aline, ótimo, que bom. Então, pessoal, antes de começar a falar sobre o tema, né, o impacto da insatisfação profissional na nossa capacidade de sonhar, na sua capacidade de sonhar, eu vou explicar um pouquinho qual é o objetivo dessa live e o porquê que eu escolhi esse tema. Então, primeiramente, eu vou falar um pouco da minha experiência. Vocês que me acompanham devem perceber que aquilo que eu trago para vocês são coisas que eu vivenciei na minha pele, são desafios que eu vivenciei, que eu venci, que eu me curei e que hoje eu estou ajudando outras pessoas a vivenciarem, a passarem por esses desafios com o meu trabalho e com as coisas que eu aprendi aí na minha vida. Então, por isso que eu sempre gosto de contextualizar com a minha experiência, para que vocês percebam que quando eu falo sobre isso, eu não falo porque eu só estudei, eu falo porque eu vivi na pele essa transformação. Então, eu vou começar então falando dessa minha experiência, né? Eu tava há muito tempo já sem realização profissional. Eu não sabia, né, que eu não gostava do que eu fazia, só um pouquinho. Giane, Laurinha, sejam muito bem-vindas. Estou contando um pouco da minha história para contextualizar o porquê dessa live. Depois eu vou falar um pouco das minhas clientes também, tá? Então, começando aqui por mim. Eu já vinha numa insatisfação profissional, mas eu não estava tomando consciência, assim, que não estava batendo a minha profissão com aquilo que eu era. Eu só sentia um desconforto muito grande em fazer o que eu fazia. Quando eu tinha que procurar emprego na minha profissão, era muito desafiador para mim. Eu procrastinava muito para procurar emprego. E um dia eu estava na casa da família do meu marido e a avó dele disse assim, que a gente é do tamanho dos nossos sonhos. Quando ela disse essa frase, aquilo doeu em mim. Foi uma facada no meu coração. Não que ela tenha falado isso pra mim, né? A gente estava conversando em algum contexto e quando ela falou essa frase, isso doeu. E eu percebi, quando ela disse essa frase, que eu não tinha mais sonhos. Aquilo doeu em mim porque eu não tinha mais sonhos. Então, se nós somos do tamanho dos nossos sonhos, eu não era ninguém. Ali eu me dei conta que eu já não tinha mais capacidade para sonhar e que eu estava me transformando dentro da minha crença, né? Em ninguém.
E eu não estava identificando o porquê disso tudo, mas já era fruto desse desalinhamento entre eu e a minha profissão e, claro, outras coisas que tinham dentro de mim. Mas basicamente foi nesse fundo do poço que eu fui entrando na minha insatisfação profissional e mais eu fui me afastando de quem eu sou e dos meus sonhos e desejos. Isso não aconteceu só comigo, né? Hoje eu atendo pessoas, hoje eu ajudo mulheres que passam por essa situação que eu passei, que não são realizadas na sua profissão, ajudo elas a se reconectarem com o seu poder pessoal e força interior, terem clareza de quem elas são, para a partir disso elas passarem a fazer escolhas mais assertivas na vida delas, como aconteceu comigo. Então essas mulheres que chegam até mim, muitas vezes chegam como a Paola do passado estava. Sem sonhos, sem desejos, ou até assim, tem uma ideia de algum sonho, alguma coisa que queriam para si, mas já não se sentem mais capazes de realizar. E, por exemplo, eu tive uma cliente que quando ela chegou até mim, ela estava se sentindo assim, ó, no fundo do poço. Ela não sabia mais o que fazer na vida dela, ela já tinha tentado uma profissão, já tinha tentado fazer alguns bicos, né, para ver se ela encontrava uma realização profissional e nada dava certo na vida dela. Então, ela estava desempregada na época que ela resolveu fazer o trabalho comigo, porque ela já não aguentava mais viver dentro dela. E essa coisa de pensar no futuro e não conseguir visualizar nada. Parecia que o futuro dela ia ser aquela realidade destrutiva que ela estava vivendo. Aí, ao final do processo, né, desse programa que eu tenho, ela já estava super feliz, super realizada, encontrou a profissão que ela queria. Claro que ainda enfrentando muitos desafios, né, porque não é quando a gente vive esse caminho que a vida vai ficar, tudo vai ser fácil. A gente vai continuar encontrando desafios na nossa jornada. Os desafios fazem parte, né, da nossa jornada, da nossa evolução. Mas a gente começa já a eliminar algumas coisas das nossas vidas para viver cada vez mais alinhado com quem nós somos. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa, pessoal, que esteja numa profissão que não se conecta com a sua essência, que não faz sentido para si. E talvez, né, tu esteja agora se perguntando por que isso acontece, né? Qual a relação entre a profissão e a nossa capacidade de sonhar? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós assumimos várias identidades nas nossas vidas. Por exemplo, eu sou a Paola filha, eu sou a Paola esposa, eu sou a Paola mãe de pets, eu sou a Paola profissional, eu sou a Paola sobrinha, eu sou a Paola prima, enfim, eu tenho várias identidades dentro de mim. Só que eu sou apenas uma pessoa. Então tá tudo interligado. Por mais que a gente ache que não, que quando a gente tá mal em uma identidade, as outras identidades não vão ser impactadas, isso acontece sim. Por exemplo, se eu não estou satisfeita com a minha profissão, não estou me sentindo realizada com o que eu faço, isso começa a trazer consequências para mim. Eu começo a duvidar da minha capacidade, eu começo a ter problemas de autoestima, eu começo a me sentir insegura com relação às minhas escolhas e na nossa mente, as nossas crenças, né? Eu tô insegura, eu não tenho capacidade, elas acabam se generalizando. Então eu vou vivendo essa verdade, eu vou acreditando à medida do tempo que eu realmente não sou capaz. Eu realmente vou perdendo a minha segurança em ser como eu sou, em buscar as minhas realizações. Então, dependendo do nosso nível de consciência, né? Quanto mais a gente está presente para o que está acontecendo nas nossas vidas, a gente vai conseguir separar isso de uma forma um pouco melhor. Mas quando a gente não está muito presente, o estado de presença é eu saber o que está acontecendo dentro de mim. Se eu não estou presente para isso, é muito natural que as coisas comecem a ficar confusas desse jeito e eu vou vivendo essa realidade destrutiva por causa da minha profissão. Se eu tô presente, eu até consigo, assim, de uma certa forma, dar uma separada, assim, não, isso tá acontecendo na minha vida profissional. E eu tá consciente que em outras áreas da vida eu tô feliz, sou realizada, me sinto bem, consigo ir atrás de outras coisas. Mas quando eu tô no nível de inconsciência, que é como a maioria das pessoas estão, quando elas estão sem satisfação profissional, não se sentem realizadas, eu acabo generalizando, eu acabo achando que aquela identidade determina quem eu sou, aquela identidade profissional determina quem eu sou.
Pode ser que até racionalmente, em algum nível, tu até tente fazer uma distinção. Não, isso é na minha profissão, não na minha vida como um todo. Mas inconscientemente, tu acaba generalizando, tipo, nada dá certo na minha vida, eu nunca vou conseguir mudar isso, a minha vida é assim mesmo. Isso vai te contaminando, te dominando, e fora que tu vive essa realidade diariamente. Como assim, Paola? Pensa só. A gente passa a maior parte das nossas vidas, pessoal, trabalhando. De segunda a sexta, no mínimo, a gente trabalha. A nossa parte ali de escola, faculdade, até na faculdade muitas pessoas já trabalham, né? Então ela é um período ali das nossas vidas. Vamos botar aí de média vamos botar como média que a maioria das pessoas começa a trabalhar com 20 anos, tá? 18, 20 anos. Então ali tem 20 anos da minha vida que eu não tive essa situação, né? Que eu não precisei experimentar isso. Mas vamos dizer que dos 20 em diante, aí até os 80, sei lá quantos anos, eu passo a maior parte da minha vida trabalhando. 60, 70, 80, daí vai depender de cada um. Se alguém tá duvidando aí de quem trabalha com 80, eu tenho um tio, tá? Que ele trabalha aí, já tá... Quantos anos ele tem, mãe? 82 anos e trabalha ainda, viu, pessoal? Então... Oi? Com horário. Diz a minha mãe aqui. Então pensa só, se ele começou a trabalhar com 20 anos e hoje ele tá com 80, são 60 anos trabalhando. É muita coisa, né, gente? É a maior parte da vida. Então quando a gente tá numa profissão que a gente não gosta, é como se a maior parte das nossas vidas a gente estivesse se dedicando para algo que não faz sentido pra gente. Então se eu tô numa profissão onde eu já me sinto dessa forma, eu vou generalizando e vivendo essa realidade cada vez mais. Oi, Mário, bom dia, seja muito bem-vindo aí também, Babi, seja muito bem-vinda. Então, assim, é como, embora eu trabalhe média 5 vezes por semana, são 5 vezes por semana que diariamente eu acordo, lembrando que eu vou para uma profissão que eu não gosto, que eu não me conecto, que eu vou só esperando receber o salário no final do mês, ou as próximas férias remuneradas, ou os benefícios que essa profissão, benefícios, né, plano de saúde, vale transporte, vale alimentação, enfim. E no sábado e no domingo, no sábado talvez até dê uma tranquilizada, sexta-noite, sábado, mas no domingo já começa aquele pavor novamente. Ao menos era assim que eu vivia, né? E todas essas minhas clientes que chegam nessa situação, o domingo geralmente é um dia que elas têm pânico e segunda-feira também é um dia bem difícil porque elas já sabem. Muitas começam até a semana acreditando que possa ser diferente, mas passa o primeiro dia e elas já veem que vai ser tudo igual, a semana vai acontecer bem como sempre acontece. Porque na verdade não é o que acontece na semana, é o que acontece dentro da gente. É o filtro que eu tô colocando nos meus olhos para ver a vida. Se eu tô mal interiormente, as coisas que eu vou ver no mundo externo vão ser como eu tô vendo a minha realidade dentro de mim. Então, é só um reflexo. Então, 7 vezes por semana, então vamos botar aí sábado não, 6 vezes por semana praticamente eu vivo esse sofrimento, 25, 26 dias por mês eu vivo isso e 310, 300 e poucos dias do ano eu vivo essa realidade. Vamos diminuir um pouco porque tem as férias, né? Bota aí uns 300, 290 dias por ano eu vivo essa realidade massacrante, difícil pra mim. E quando a gente vai para as férias ou tem ali o sábado, ou sexta-noite, o sábado, um feriado, é como se a gente desse uma anestesiada. Sabe assim, quem aí, não sei se alguém de vocês já arrancou algum dente, teve que fazer alguma cirurgia na boca, eu pensei agora que a minha mãe tá aqui, sabe? Para fazer a cirurgia, tu toma uma anestesia, né? E aquela anestesia, ela é momentânea. É para aquele momento da anestesia, tu não sentir aquela dor. E a mesma coisa a gente faz nas nossas vidas, quando a gente não gosta do que a gente trabalha, nos feriados e nas férias, e na sexta-noite e no sábado. A gente dá uma anestesiada na gente para não entrar em contato com essa insatisfação profissional. E outras pessoas acabam usando outros recursos, né? Não somente os feriados e os finais de semana, as férias, para se anestesiar. Acabam encontrando outros, o que a gente chama, no meu trabalho eu chamo, né, de amortecedores. São coisas que anestesiam aquilo que eu não quero encarar dentro de mim. Quais são esses outros amortecedores que as pessoas podem acabar usando para não encarar essa realidade? Bebida, compras,
compulsões por comida, por drogas, enfim, são muitas coisas que as pessoas acabam usando como mecanismo de defesa para amortecer, anestesiar essa realidade que elas não querem encarar. Então pensa, pessoal, eu já vivo uma realidade profissional que não é favorável para mim. Eu não gosto do que eu faço, eu não me sinto realizada, eu vou cada vez mais desacreditando na minha capacidade de ser uma grande profissional, vou acreditando que a minha vida é aquilo, eu até posso dar uma desenvolvida, mas ela não é muito significativa na minha vida, e fora isso eu vou usando outras coisas. Eu usava muito, por exemplo, a comida. Eu usava muito a comida para eu sentir prazeres momentâneos. Então eu comia bastante chocolate para eu não entrar em contato com isso. Ao menos o chocolate me dava aquela aliviada, né? E depois, mais pra frente, já voltava tudo de novo. E muitas das minhas clientes também acabam usando a comida, comendo porcaria, pra ter um prazer, ou vendo Netflix, ou ficando nas redes sociais. Tudo isso são anestesias, né? Amortecedores, mecanismos de defesa pra gente não entrar em contato nessa dor. Mas quando a gente deixa de usar esses mecanismos, né, logo que a gente tem que voltar para aquela realidade, voltar a trabalhar, o martírio ele começa novamente. Então, além das crenças que a gente vai verbalizando, que eu não sei como fazer diferente, eu não sei que profissão que eu quero, eu acho que eu nasci para ser assim mesmo, minha vida é isso mesmo, todo mundo se realiza menos eu, porque quando tu tá nesse lugar de dor, é como se tu olhasse na tua volta e visse todo mundo se realizando, menos tu. Isso acontecia comigo, tá? E com essas minhas clientes também chegam até mim, elas percebem a mesma coisa. Todos os meus amigos têm sonhos, têm desejos, e eu não tenho, eu não sei o que eu quero pra mim. Então, como tu não sabe como fazer diferente, tu vive dizendo pra ti diariamente: não sei o que fazer, não sei como mudar, minha vida é assim mesmo, e isso vai se tornando cada vez mais uma verdade na tua vida. E fora isso, tu começa a assumir crenças de identidade. E quando a gente vai para esse nível de identidade, essa crença ela tem uma força muito grande dentro de nós. Eu começo a achar que eu sou incapaz de mudar essa realidade, que eu sou uma pessoa com baixa autoestima, que eu sou uma pessoa insegura. Na verdade, essa realidade que tu tá vivendo tá te fazendo sentir todos esses sentimentos, essas emoções, e isso vai se tornando uma crença de identidade. E quando isso se torna uma crença de identidade, as crenças que vêm depois disso, elas vão estar alinhadas com essa crença de identidade. Como assim, Paola? Por exemplo, se eu tô dizendo para mim mesma, opa, Débora, Leda, sejam muito bem-vindas aqui também. Então vamos lá, tô dizendo para mim mesma que eu sou incapaz de mudar essa realidade, eu não tenho capacidade de mudar essa realidade. Então eu vou ter comportamentos de uma pessoa que não se sente capaz de, ou melhor, antes do comportamento, vou ter crenças de uma pessoa que não se sente capaz, eu não sou capaz de mudar essa realidade. Então que outras crenças podem vir por eu não me sentir capaz de mudar essa realidade? A vida é assim mesmo, eu não consigo mudar, todo mundo se realiza menos eu. E eu vou atender, eu vou ter capacidades para essa crença, capacidade de uma pessoa que se sente incapaz. E eu vou ter comportamentos alinhados com essa crença de incapacidade. Quais são? Por exemplo, viver no piloto automático, fazendo mais do mesmo todos os dias da minha vida, porque eu me sinto incapaz, eu sou incapaz. Então eu fico fazendo aquilo que eu sei fazer, trabalhando naquilo que eu sei trabalhar. E vou certificando diariamente pra mim, inconscientemente, tá, pessoal? Ninguém fica assim, agora eu sou incapaz e eu vou viver no piloto automático. Não, a gente simplesmente vai vivendo dessa forma sem perceber que tá vivendo assim. E aí o que acontece, né? Eu vou perdendo minha luz, eu vou perdendo meu brilho, eu vou deixando de viver minha verdade, eu vou deixando de ser a pessoa que eu nasci pra ser. Eu vou me afastando cada vez mais daquilo que a minha alma veio cumprir aqui. E quando eu me afasto de quem eu sou, me afasto da minha essência, eu começo a ter que viver uma verdade que alguém me ensinou. Então eu vou vivendo esse caminho, vou vendo o que as pessoas estão fazendo, o que a maioria faz, e eu vou vivendo a verdade dos outros. Só que essa verdade dos outros, muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, não se comunica com a tua alma.
Então tu começa a ter os sonhos dos outros, aquilo que tu vê, talvez aqui no Instagram, talvez das tuas amigas. Viviane, seja muito bem-vinda também. Então tu toma esses sonhos que são das outras pessoas, mas às vezes isso não se comunica contigo, tu até realiza isso, mas não dá o match, não mexe contigo, não dá o sentimento de realização. É massa por um instante, mas quando tu vê não era aquilo que tu queria. Então tu vai vivendo verdades que não são tuas. E aquilo que tu gostaria de viver e ser vai se afastando cada vez mais de ti. Então quando tu pensa no teu futuro, tudo começa a ficar muito confuso. Tu começa a ficar muito perdida. Porque na verdade tu tá perdida de ti mesma. Tu tá vivendo um caminho que não é teu. E aí todo esse desconforto que tu tá vivendo dentro de ti, que tu pode estar achando ruim, e claro que quando a gente tá vivendo isso, ele é ruim, mas ele é uma forma que a tua alma encontrou para se comunicar contigo, para tu olhar para isso que tá doendo dentro de ti. É como se a tua alma gritasse: ei, olha aqui para mim, tem algo aqui dentro que não tá legal. É um desalinhamento interno entre quem eu sou e o que eu faço. Ao invés de eu estar alinhada entre quem eu sou e o que eu faço, como na minha profissão, eu sou uma pessoa que eu não sou, né? Porque eu sou isso que eu tô acreditando, incapaz, insegura, ou uma máscara que eu criei para sobreviver ao mundo, e eu faço as coisas que esse falso eu interior aprendeu que deve ser feito. Então dá uma confusão, um desalinhamento interno, e a tua alma começa a querer gritar para ti, o teu coração começa a querer gritar: olha para isso, e tu não olha. E aí o que acontece? Quanto mais o tempo vai passando, mais destrutiva vai ficando a tua vida, a ponto disso poder se tornar uma doença, tu pode adoecer. Eu quando estava vivendo a minha insatisfação profissional, eu já compartilhei algumas vezes isso com vocês, eu comecei a ter sintomas físicos, né? Quando eu ia buscar um trabalho na área de engenharia. Então, como é que eram esses sintomas físicos? Além de eu procrastinar muito para ir buscar um trabalho, né? Eu já estava aí um tempão desempregada. Quando eu sentava à frente do computador para fazer isso, eu tinha náuseas, eu tinha ânsia de vômito, e pela falta de consciência do que era aquilo, eu comecei a acreditar: meu Deus, eu acho que eu nasci para ser dona de casa, eu acho que eu não preciso, eu acho que eu não quero trabalhar. Eu comecei a ter assim um pavor, um pânico de pensar em trabalhar. Quando eu lia as descrições ali das possíveis vagas que eu poderia me candidatar de acordo com a minha experiência, eu pensava: eu não quero fazer isso de novo, meu Deus. E aí eu comecei a acreditar: então deve ser porque eu nasci para ser dona de casa. E nada contra, pessoal, quem é dona de casa. Se esse é o teu caminho, tá tudo bem. Mas tinha algo dentro de mim que queria me mostrar que não era bem isso aí. Não era isso que eu tava olhando que eu deveria seguir. E também não era ali o caminho da dona de casa. Porque quando eu me olhava no espelho, eu dizia: cara, tem coisa que tu precisa entregar, tem algo aqui dentro de ti que tu precisa levar. Mas eu tava confusa, eu tava perdida. E essa falta de consciência, né, essa confusão mental, faz com que a gente não consiga nem tomar decisões nas nossas vidas. Então, até a gente mudar essa realidade, né, isso tende a piorar, como eu falei pra vocês, e a gente vai acabando vivendo, mais ainda no modo automático, vivendo para pagar as contas, vivendo para sobreviver, e aí a tua vida fica basicamente resumida em acordar, trabalhar, voltar para casa, ver TV, ver um seriado, olhar as redes sociais, dormir e amanhã começar de novo. Algumas pessoas até conseguem incluir na sua rotina uma atividade física, ler um livro, fazer alguma meditação, mas nada assim que dê um resultado significativo para este contexto que a pessoa tá ali vivendo. Daí tu fica esperando a sexta-feira para se anestesiar, as próximas férias, ali como eu falei, né? E assim, gente, passa uma semana, passa um semestre, passa um ano e tu vai ficando cada vez mais presa nisso e aquela realidade se torna a verdade da tua vida. Bom, Paola, e como mudar isso? Pessoal, quem tiver aí, tiver alguma dúvida, quiser compartilhar a sua experiência, fique bem à vontade.
Vai ser um prazer poder trocar aí com vocês. Quem quiser compartilhar qualquer coisa, pode escrever aí que eu vou ler, viu? Denise, seja muito bem-vinda aí na live também. Então, como é que a gente pode mudar essa realidade, né? Pra gente voltar a ter essa capacidade de sonhar de acordo com aquilo que é importante pra gente, com aquilo que a nossa alma anseia, o nosso coração vibra quando realiza isso. Primeira coisa, a gente tem que parar de negar dentro da gente que tem algo que precisa ser mudado. Então, como eu tô vivendo nesse piloto automático, muitas vezes eu não tô percebendo que é a minha profissão que tá impactando nas minhas áreas da vida. E eu fico negando, né? Eu não fico querendo olhar para aquilo, ou eu percebo e às vezes eu nego, eu não quero encarar que é a profissão, ou eu já sei, mas eu não sei como fazer diferente, então eu permaneço ali. A gente precisa parar também, né? Tu precisa parar também de criar desculpas, como eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. O tempo, gente, a gente cria. Dinheiro, é importante a gente rever onde a gente está gastando esse dinheiro. E se isso que tu tá gastando tá te ajudando a chegar aonde tu quer chegar, tá te ajudando a mudar essa realidade. A gente precisa estar presente que nós que temos que saber priorizar aonde a gente vai colocar o nosso dinheiro. Eu lembro que na época que eu tava aí desempregada, vivendo já esses conflitos internos de insatisfação profissional, foi bem no ano que o Michel Temer liberou o fundo de garantia, né? E aí a gente ficou aí por um tempo com uma boa reserva financeira, mas o dinheiro vai acabando e só tava o meu marido trabalhando na época, o dinheiro foi indo, as contas para pagar, nananã, e a gente não tinha o valor que eu precisava para fazer o curso que eu queria fazer, para aprofundar no autoconhecimento e mudar essa realidade. Mas a gente foi lá, deu um jeito, falou com um, falou com o outro, organizou lá com o instituto um parcelamento, uma forma de conseguir pagá-los e eu consegui cumprir com isso e consegui mudar essa realidade. Noemi, seja muito bem-vinda, que bom te ter aqui novamente. Tiago, seja muito bem-vindo também, que bom te ter aqui. Que legal ter vocês aqui, pessoal. Então, tempo a gente cria e o dinheiro é importante a gente rever onde a gente está investindo esse dinheiro, gastando esse dinheiro e perceber se nisso que a gente está gastando está nos ajudando a mudar essa realidade. Por que tempo? Porque se tu precisa estar nessa profissão que tu tá hoje para pagar as tuas contas, para tu ir sobrevivendo, porque isso é verdade, a gente precisa do dinheiro, né? A gente vive num plano material. Tu vai ter que encontrar em algum momento da tua vida um espaço para olhar para essa questão da insatisfação profissional. Porque como eu falei no início da live para vocês, a gente vai vivendo no piloto automático. Acorda, vai trabalhar, volta para casa, uns vão para academia, uns fazem alguma coisa, vão para TV, para internet, assistir um seriado e depois vão dormir para acordar no dia seguinte e repetir tudo igual. A Franci, seja muito bem-vinda. A Noemi, adorei o seu cabelo, que nem o meu lindo. Gratidão, Noemi, assumindo aqui, ó, os cachos, né? Assumindo cada vez mais quem eu sou, como Deus me fez. Tudo isso, né? Pra quem não sabe, quem tá assistindo a live, eu fiz dos meus 13 até os meus 33 anos, praticamente 20 anos da minha vida. Chapinha, secava o cabelo, progressiva, porque eu não aceitava o meu cabelo como era, e agora eu tô num processo de autoaceitação, aí com os meus cachinhos, é um processo, né, gente? Tem muitas curas que precisam acontecer dentro da gente pra gente se aceitar, ao menos no meu nível de não aceitação, né, de quem eu era, de quem eu sou. Então, tô aqui, Noemi, cachinhos. Então, voltando lá. A gente vai vivendo no piloto automático, né, pessoal? E vai acreditando que não tem tempo de encaixar algo para olhar para essa falta de realização profissional. Então, é como se a vida fosse me engolindo. As tarefas do meu dia a dia fossem me engolindo. E eu não consigo visualizar que eu posso encaixar algum tempinho ali para olhar para isso. Esses dias eu tava conversando com uma seguidora e ela compartilhou exatamente isso. Eu não tenho tempo pra mudar isso, eu não sei como é que eu vou fazer pra tentar fazer outra coisa paralela ao meu trabalho. E é isso que a gente tem que estar presente, pessoal. Onde a gente está investindo o nosso tempo? Onde a gente está investindo o nosso dinheiro? O que eu posso fazer na minha rotina, de repente abrir mão de algo que eu possa encaixar isso? Teve uma vez que eu tava vendo os stories do Wendel Carvalho, né?
e é um cara que eu admiro muito, um cara que cresceu ajudando pessoas e, enfim, eu admiro demais ele. E aí um cara falou pra ele, eu trabalho de segunda a sexta, de tal e tal hora, possivelmente na CLT, né? Como é que eu vou fazer pra mudar essa profissão que eu não gosto? E ele falou, testa até tu encontrar o que tu quer. A minha forma é um pouco diferente, né? Eu ajudo as pessoas a olharem pra dentro para fazerem essa escolha. E no caso dele, o Wendel Carvalho estava sugerindo que ele testasse. Por exemplo, pega e vai trabalhar num restaurante de quinta a domingo à noite. Ah, mas eu já trabalho a semana inteira. Aí que vocês começam a perceber. As pessoas que vão conseguir mudar essa realidade não são aquelas que vão ficar inventando desculpas. As pessoas que vão mudar essa realidade que não está favorável para si são aquelas pessoas que, apesar do desconforto, vão se manter firme no seu objetivo. Se fosse fácil, pessoal, como diria o meu mentor de coaching, o Jerônimo Temel, todo mundo faria. Só que as pessoas não querem pagar esse preço. As pessoas são acostumadas, como eu falei numa palestra que eu fiz recentemente, a viver na merda. Elas estão infelizes na sua profissão, infelizes no seu relacionamento, mas não sabem como fazer diferente, não conseguem e ficam dando desculpas para si mesmo que não conseguem fazer diferente, não tem tempo para isso. Então, tempo, pessoal, a gente cria. A gente precisa estar presente nas nossas vidas, para onde a gente está investindo o nosso tempo e nosso dinheiro, para daí sim perceber como que a gente vai fazer para mudar essa realidade que não nos favorece. E se eu consigo fazer isso, né, parar de negar para mim mesmo que eu tenho esse problema, encontrar tempo, dinheiro para daqui a pouco investir num curso, como eu fiz, num autoconhecimento, como os meus clientes fazem comigo, tu precisa tomar uma decisão. Tu precisa fazer algo por ti. Porque ninguém, pessoal, vai mudar essa realidade por ti. Só tu pode mudar isso. Entenda uma coisa, pelo amor de Deus, não vão rufar os tambores. Essa é a profissão que você vai ser feliz e realizada. Não vai surgir um anjo te entregando um papel escrito por Deus com essa profissão, não. Deus vai te ajudar de muitas formas. Ele já te ajuda, te dando a capacidade de realizar, te dando a capacidade de pensar, te dando todos os recursos que tu precisa para mudar essa realidade. Mas tu precisa fazer a tua parte. Tu precisa ir atrás dos teus sonhos. Tu que precisa ir atrás dos teus objetivos. Então, parem de esperar que um dia esse dia vai chegar. Coloquem o foco e isso como prioridade na vida de vocês, que aí sim isso vai acontecer. As coisas só acontecem nas nossas vidas, pessoal, quando a gente se coloca em movimento. Nada acontece ao acaso, nada acontece de graça. As coisas acontecem na vida das pessoas que pagam um preço para que as coisas aconteçam. Tem que ser persistente, tem que ir atrás daquilo que a gente quer. Quando a gente coloca isso como uma prioridade, como um objetivo de vida e faz o que tem que ser feito, por mais que hajam obstáculos no caminho, porque vão haver, por mais que tu tenha dúvidas se tu vai conseguir em algum contexto, se tu for atrás do que tu deseja, isso vai acontecer. E eu não tô falando isso porque eu li em algum lugar. Eu tô falando isso porque eu vivi essa transformação. Então eu sei o quanto isso é possível. Eu dentro de mim eu tinha muita confusão dentro de mim, tá, pessoal? Hoje vocês veem uma pessoa muito diferente que eu era há 4 anos atrás, antes de eu buscar, né, esse autoconhecimento. Eu não tinha essa segurança de falar sobre realização de sonhos. Eu não tinha essa segurança de falar para vocês sobre viver em uma realização profissional. Não, eu era uma pessoa, como eu falei para vocês no início da live, que não tinha mais sonhos, que nem me sentia capaz de me realizar profissionalmente. Então, tudo que eu tô falando pra vocês é com base no que eu experienciei e o que eu vejo as minhas clientes experienciarem, porque elas estão topando pagar o preço para fazer diferente. Então, é o movimento que vai te fazer chegar aonde tu quer chegar. Mas o movimento, pessoal, não aleatório, qualquer coisa, não. Tu precisa ter uma direção, tu precisa ter uma consistência desse movimento, tu precisa saber aonde tu quer chegar. Existe uma estrutura para a gente conseguir realizar o que a gente quer na nossa vida. Não é fazendo ações aleatórias. Um dia eu faço um pouquinho aqui, um dia eu faço um pouquinho ali, aí eu já vejo que nada está dando certo, eu desisto. Precisa ter uma estrutura, precisa ser algo bem pensado para que tu consiga chegar lá. E vamos ver o que mais. Bom, então, depois disso, né? Então, parei de negar, percebi que eu estou investindo mal meu tempo e meu dinheiro.
tomei a decisão que eu vou fazer algo por mim, é fundamental a gente entender que essas respostas que a gente está buscando não estão no mundo externo, estão dentro da gente. Como assim, Paula? Se tivesse dentro de mim, eu já não teria acessado essas respostas? Não. Lembra que eu falei para vocês que vocês estão vivendo uma realidade que não é a de vocês quando vocês estão vivendo uma insatisfação profissional? Então, como isso tá latente na tua vida, presente na tua vida, tu não consegue acessar as suas informações do teu eu mais profundo, porque a tua cabeça tá muito confusa. E a gente só consegue acessar essas informações quando a gente faz uma investigação interna, uma investigação do que existe dentro de mim. Ou seja, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave para a libertação. Então vamos dizer o seguinte, a insatisfação profissional é como se fosse um portal que se abre para ti. É a tua alma botando esse portal, olha para essa porta, olha para isso. Tu pode ficar parado nessa porta e não conseguir passar para o outro lado. Tu pode olhar essa porta e seguir para o outro lado. Ou tu pode resolver com a chave do autoconhecimento, abrir essa porta e ver o que existe depois disso que tu tá vivendo. É bem essa analogia. Então, a tua insatisfação profissional, ela existe, a tua alma abre um portal, manda um portal para ti, olha para isso, olha para essa porta. Tu pode olhar e sair, olhar e ficar parado sem saber o que fazer, ou resolver aprofundar no autoconhecimento, que é como se fosse a chave dessa porta. E depois que tu abre essa porta, depois que tu aprofunda no autoconhecimento, vem a libertação. Vem a tua verdade. Vem aquilo que tu tá buscando na tua vida. Então, a chave para essa libertação, o antídoto para essa cura é o autoconhecimento. E através dessa investigação, né, que tu vai encontrar essas respostas. Se sozinha tu não sabe o que fazer, já falei algumas vezes, pessoal, busquem pessoas que vocês sabem que já passaram por essa mudança. Busquem modelos de pessoas que vocês admiram e que vocês podem aprender com elas. Na programação neurolinguística, a gente fala muito sobre modelagem. A modelagem não é eu olhar para alguém e sentir inveja, ficar dizendo, para ele é fácil, para mim é difícil. Não. Se eu sei de uma pessoa que já viveu essa mudança, eu posso olhar para o que ela fez, perceber o caminho que ela trilhou e ver o que daquilo eu posso aplicar na minha vida. Porque as pessoas que já viveram essa mudança, elas conhecem esse caminho que tu ainda não conhece. Então, tu pode aprender com elas. Elas podem te ensinar isso. Deixa eu ver aqui os comentários. Adoro quando tem participação. A Noemi, decisão. Aí as coisas acontecem. Perfeito. Tudo parte de uma decisão. Eu preciso decidir o que eu quero fazer por mim. Pensando bem, é isso aí, né, Neiva? Mãe aqui do lado. E a Noemi, perfeita. A chave é o autoconhecimento. Eu sou suspeita porque foi o autoconhecimento que transformou a minha vida e eu vejo que esse é o caminho para a transformação de todas as minhas clientes que estão aqui comigo hoje e todos que já passaram por mim. E aí, pessoal, falando ali da modelagem e da PNL, né? Esse é o negócio. Eu, por exemplo, quando fui buscar então uma ajuda, né, porque sozinha eu não estava conseguindo sair dessa realidade. O meu marido não passava por isso, né? Ele estava satisfeito naquilo que eu fazia. Na época, assim, as pessoas que eu trocava estavam ok nas suas profissões. Então eu pensava, poxa, sou só eu, né? Não tinha pessoas na minha volta que pudessem me ajudar. E eu também não sabia que existia coaching. Isso foi final de 2017, não sabia que existia coaching, nem sabia, na verdade não era que eu não sabia que existia coaching, não sabia que existia um coaching voltado para transição de carreira, mudança de carreira, eu já sabia que existia coaching, né, mas não específico para isso, porque eu já tinha formação, mas eu pensava que era mais uma coisa geral para a vida e não especificamente para eu conseguir trabalhar o autoconhecimento para a carreira. Então eu estava super perdida, acabei trocando uma ideia com uma pessoa que trabalhava num instituto de autoconhecimento, que ajudava as pessoas,
e ela era engenheira também, já tinha passado por essa mudança e eu acabei espelhando o caminho dela. Ela me mostrou algumas orientações e foi através dessa modelagem que eu consegui encontrar o meu caminho. Deu certo. Pode ser que vocês vão tentar um caminho e que não dê certo de primeira. E aí que vem a tua capacidade de persistir. Quando a gente resolve encarar os desafios das nossas vidas, pessoal, é que a gente começa a ver o verdadeiro potencial que há dentro da gente. E quanto mais eu percebo a minha capacidade de realizar, de mudar a realidade que eu quero, de vencer os meus desafios, mais eu vou percebendo o quanto eu sou capaz de realizar os meus sonhos. E aí eu volto à minha capacidade de sonhar. Então, a gente só consegue fazer isso se colocando em movimento. Movimento para ir atrás dos resultados que a gente quer. Então, como eu falei para vocês, se eu vou buscando isso, vou encontrando o meu caminho, tudo isso vai me fazendo mudar a percepção de quem eu sou. Ter alguém que nos ajude nessa jornada vai nos abrindo olhares para coisas que a gente não estava mais acostumado a ver, que foi o que aconteceu comigo. Nesse processo de autoconhecimento, eu tomei conhecimento do meu propósito de vida. E quando eu tomei conhecimento do meu propósito de vida, tudo mudou. Eu entendi, cara, eu vim aqui para fazer isso, eu vim aqui para ajudar as pessoas a voltar a acreditar em si, em suas capacidades de amar e sonhar. E aí, quando eu entendi que esse era o meu propósito, eu fui buscar uma profissão que eu pudesse materializar isso. Então, aí o propósito de vida, né, pessoal, que é um autoconhecimento, ele fala sobre quem nós somos. Vocês lembram no início da live que eu tava falando que quando a gente começa a colocar no nível de identidade que a gente é incapaz, eu sou incapaz, eu sou insegura, eu sou uma pessoa com baixa autoestima, eu vou tendo crenças que reforcem isso, tendo capacidades que reforcem isso e vou tendo comportamentos que reforcem isso. E isso acontece também quando tu encontra o teu propósito de vida. Quando tu entende quem tu é, o que tu veio fazer aqui, tu vai ter crenças que reforcem quem tu é e o que tu veio fazer aqui. Vai buscar se capacitar para atender essa quem tu é, né, a tua identidade, e consequentemente tu vai ter comportamentos alinhados com quem tu é. E esse processo, ele é lindo. É um processo como se fosse um desabrochar. Tu renascer para a vida. E eu gosto muito de uma frase, que agora eu não vou lembrar o nome do autor, que fala que existem 2 momentos que são muito importantes nas nossas vidas. O momento que a gente nasce e o momento que a gente descobre o porquê a gente nasce. Aí que é a hora que a tua flor desabrocha e tu vem pro mundo para ser quem tu nasceu para ser. Então, vamos ver aqui, pessoal, além disso, né, a importância da gente tomar consciência do nosso propósito de vida, outras coisas que vão te ajudar nessa jornada do autoconhecimento é saber os teus valores, os teus dons e talentos, os teus recursos e habilidades. Tudo isso vão ser subsídios para tu encontrar essa profissão mais alinhada contigo. E nessa jornada que tu vai ter os teus desafios, que tu vai saber quem tu é, cada vez mais tu vai tendo clareza do que é importante para ti. E cada vez mais tu vai começando a entender quais são os teus reais sonhos, objetivos e motivações. E aí, aquele lugar que estava sombrio, de dor, de sentimento de sofrimento, vai ficando um lugar com luz. O teu caminho vai começando a ter uma luz. E tu volta a sonhar. Tu volta a se sentir capaz de realizar os teus sonhos. Não é só a minha experiência que diz isso, né? Falo isso pelo resultado que eu vejo nas minhas clientes também. Hoje eu tenho aí uma cliente que é um dos meus estudos de casos de maior sucesso. E hoje eu vejo, ela chegou, né, para fazer um processo comigo num quadro, assim, muito parecido com o meu, né? Quando eu tava naquele meu lugar de sofrimento. Desacreditada em si. Abaixo do cu do cachorro, ela gosta de falar. E hoje ela é uma mulher que tá super obstinada em ser uma pessoa cada vez melhor, porque ela viu que ela é capaz disso. Hoje ela tem sonhos de construir a sua própria família, o seu próprio negócio, ajudar cada vez mais pessoas, passar para as pessoas a sua própria transformação para mostrar para essas pessoas que isso é possível. E isso é lindo, pessoal. Pensa, se outras pessoas no mundo vivessem essa transformação, quantas pessoas nós poderíamos inspirar?
Todos os dias eu recebo aí um feedback de alguém no meu Instagram, por inbox, falando quanto eu inspiro essa pessoa. Muitas vezes a gente nem imagina, né? Muitas vezes eu nem imagino pessoas que às vezes não dão like, não comentam nada, mas vêm e falam alguma coisa assim: tu me ajudou a buscar isso, Paola, gratidão por trazer essas palavras, isso me inspirou. Gente, isso é incrível. É aquele sentimento de ser útil. Aquele sentimento de, cara, eu posso fazer diferença no mundo, eu posso ajudar outras pessoas que estão em situação de sofrimento a saírem desse lugar. E quanto mais a gente vai inspirando essas pessoas a buscarem isso, mais pessoas felizes nós vamos ter no mundo. E aí sim, a gente vai conseguir transformar o mundo num lugar melhor para se viver. Mas não é esperando que o outro faça diferente. A diferença tem que começar pela gente. A gente tem que buscar essa transformação e aí sim, inspiramos outras pessoas para buscarem isso e essa construção do mundo melhor vai acontecendo. Eu não sei se a gente vai... né, Paola, vamos botar aí que eu vou viver mais uns 50 anos, tomara, né, uns 55. Porque eu falei isso, me deu um branco. Putz, esqueci, pessoal. Então vamos lá, aí tu volta a ser tu mesma, né? Quanto mais tu vai se reconectando contigo. Já viu que a Noemi escreveu aqui? Parabéns, Paola, muito esclarecedor. Gratidão, Noemi, que saudade de te ter aqui. Amo sua vibração, que energia maravilhosa, viu só? Olha só obrigada por isso, Noemi. Fico feliz em saber, e é o que eu sinto que eu tenho dentro de mim hoje, uma vibração elevada, uma energia muito boa, e eu quero cada vez mais levar isso para vocês. Porque se vocês conseguem perceber isso em mim, é porque tem potencial dentro de vocês para viverem isso também. Só que a gente precisa olhar para isso, né? Olhar para dentro e viver essa mudança. E eu adorei esse comentário da Noemi, porque esses dias eu recebi o seguinte feedback de uma cliente minha que me conhecia antes de eu viver essa mudança, né? Douglas, seja muito bem-vindo aí também. A gente fazia academia juntas, né? E ela me disse assim: nossa, Paola, como tu tá diferente. Quando a gente fazia academia juntas, parecia que tu tava sempre, por mais assim, foi uma pessoa sempre alegre, mas eu não via esse brilho que eu vejo em ti. Parecia que tinha algo mais pesado dentro de ti. Gente, a gente transmite para as pessoas aquilo que tá dentro da gente. Se a gente tá numa situação desconfortável, em sofrimento, é isso que a gente vai transmitir para as outras pessoas. Pode ser que elas não tenham até consciência muito bem do que é isso, mas elas vão, de alguma forma, sentir. Então, essa mudança só aconteceu porque eu me dei a possibilidade, eu me comprometi comigo mesma a me tornar uma pessoa melhor, a me libertar de todas as minhas limitações e acessar cada vez mais a minha essência, quem eu sou de verdade. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso aconteceu na minha vida por causa da minha insatisfação profissional. Como eu falei pra vocês, a minha insatisfação profissional foi a porta, né, o portal que a minha alma encontrou para eu olhar que existiam coisas dentro de mim que estavam desalinhadas. E a chave para eu abrir esse portal foi o autoconhecimento, meu e das minhas clientes e das pessoas que estão vivendo essas transformações também. Então, pessoal, quando a gente vai se alinhando interiormente, a gente volta a viver a nossa própria realidade, a gente volta a viver a nossa identidade, quem a gente nasceu para ser, e a gente começa então a se colocar aí na direção da nossa vida, na vida que a gente nasceu para viver. E aí, nessa direção que a gente começa a se reconectar com os nossos sonhos. Vamos fazer uma analogia assim. Então, eu nasci para ser uma pessoa. Mas ao longo da minha vida eu fui me transformando numa outra pessoa. E aí eu vou vivendo essa estrada dessa outra pessoa que eu acreditei que eu sou. Faço uma escolha profissional alinhada com essa pessoa que eu acredito que eu sou. E essa estrada ela é sombria. Ela é cheia de coisas que eu não consigo entender, me conectar. E eu não consigo olhar lá pro fim dessa estrada. Porque é tudo muito sombrio. Então eu preciso desconstruir essa pessoa que eu acredito que eu sou, para voltar a ser aquela pessoa que eu sou. E esse é o caminho da nossa luz. É quando eu vivo esse caminho da nossa luz, que o nosso caminho fica um pouco mais claro e eu sei aonde eu quero chegar, eu sei onde eu quero mirar, eu sei quais são os meus sonhos, eu sei quais são os meus objetivos. A vida vai ficar perfeita? É claro que não, pessoal. A vida nunca vai ficar perfeita. Enquanto nós estivermos aqui, é porque ainda temos coisas a cumprir, desafios a vivenciar.
E isso é incrível da vida, pessoal. É a gente se abrir para esses desafios e entender que fazem parte desse processo e que tudo que está acontecendo na nossa vida tem um propósito, inclusive a tua insatisfação profissional. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, quem quiser comentar alguma coisa, vamos botar aí um tempinho. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. E eu me coloco super à disposição de vocês. Querem me chamar por inbox para compartilhar algum momento de vida que vocês estejam passando, que não tá muito bom. Mandem aí para mim uma mensagem que eu vou adorar poder ajudá-los nesse momento. Eu boto muito amor, espero que vocês percebam isso no que eu faço, nas minhas palavras, porque eu faço isso como propósito de vida, como a razão da minha existência. Eu hoje, assim, não saberia viver se eu não fosse dessa forma, porque agora eu sei que eu sou isso, né? E eu espero ajudar vocês nessa jornada. Então, quem quiser mandar algo, fique bem à vontade, que eu vou esperar vocês aí para um próximo evento, uma próxima live. E é isso, pessoal. Então, se ninguém tiver nada aí para comentar, eu agradeço imensamente a participação de todos vocês aqui. E fiquem ligados, pessoal, quem estiver aí assistindo ou que for assistindo um outro momento essa live, durante esse final de semana ou início da semana que vem, eu vou estar fazendo uma enquete para saber qual o melhor horário para vocês, para eu ter mais engajamento na live, para eu ter mais pessoas para a gente trocar experiências, ideias, dúvidas. Então, quem tiver aí e tiver interesse em me ajudar a definir um horário melhor, por favor, responda essa enquete. Às vezes o algoritmo do Instagram não me ajuda muito, né? Porque ele distribui para poucas pessoas. Quando eu fiz essa enquete essa semana, distribuiu assim para 20 pessoas, 30 e poucas pessoas, eu acho, 30, uma coisa assim. Então foram pouquíssimas pessoas que me responderam e eu não consegui ter assim um número significativo de respostas para mudar a live, o horário da live, ou até o mesmo dia da semana da live. Então eu espero aí a participação de vocês que gostam de assistir meu conteúdo para responder essa enquete e eu escolher o melhor horário para vocês, para que a gente possa estar juntos. É isso, gente. Gratidão por isso e até a próxima. Valeu.